E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai viajar para a terra dos cangurus e koalas, mas pode esquecer os bichinhos fofinhos. A gente vai se aventurar pelo mundo, digamos, bizarro e cheio de mistérios das cercas australianas. É isso aí, se prepare para desvendar histórias de pragas, guerras e até teorias da conspiração, tudo isso envolvendo essas barreiras. Parece até roteiro de filme, né? Mas acredite, essa é a realidade da Austrália, um país que, você sabia, pode ter a maior concentração de cercas do mundo. Pois é. E juntos a gente vai tentar entender essa obsessão australiana por cercas, explorando as origens, os impactos e, claro, as perguntas que elas levantam. E olha, já aviso, algumas delas são bem intrigantes. É verdade. Tipo, por que diabos a Austrália declarou guerra aos emos? Será que existe mesmo uma fazenda de corpos humanos escondida atrás de uma cerca? E o que a Grande Muralha da China tem a ver com tudo isso? Ótimas perguntas. Para responder, já vai ter que voltar no tempo, lá para o século XIX. Quando a Austrália enfrentava um problema que, à primeira vista, parecia inofensivo. Coelhos. Coelhos. Sério, me explica essa história direito, porque coelho para mim é bicho de pelúcia. Pois é, mas na Austrália esses bichinhos fofinhos viraram um pesadelo. Tudo começou em 1859, quando um colono inglês teve a brilhante ideia de levar 24 coelhos para o país. A intenção era criar os bichinhos para caça, mas a coisa saiu completamente do controle. Deve ter sido, tipo, um daqueles filmes de terror trash, né? Coelhos mutantes invadindo a Austrália. Pior que não precisou de mutação. Os coelhos se reproduzem numa velocidade absurda, e sem predadores naturais na Austrália se espalharam como uma praga, devastando plantações, competindo com a fauna nativa por comida e abrigo, e ainda causando erosão do solo. Imagina a cena, e milhões de coelhos pulando para todo lado. Caramba, que caos. Mas peraí, e onde as cercas entram nessa história toda? As cercas foram uma tentativa um tanto quanto desesperada de conter a invasão dos coelhos. A primeira foi construída em 1886. E logo o país se viu tomado por quilômetros e mais quilômetros de cercas, uma tentativa de conter a praga. Elas ficaram conhecidas como cercas à prova de coelho, mas como você pode imaginar, a história não termina aí. Sério? Me conta mais o que aconteceu. As cercas funcionaram. Bom, elas até ajudaram a conter os coelhos em algumas áreas, mas o problema é que as cercas não diferenciam espécies, né? É. Elas acabaram criando barreiras para outros animais também, como dingos, cangurus e emas. E aí, meu amigo, as consequências foram bem mais complexas do que se imaginava. Faz sentido. Mexer no ecossistema sempre tem consequências inesperadas, né? Mas falando em dingos, vocês pesquisaram sobre a Dingo Fence, né? Essa cerca é tipo uma lenda na Austrália. Com certeza. A Dingo Fence é a cerca mais longa do mundo, com mais de 5.600 quilômetros de extensão, atravessando o país de norte a sul. É maior que a distância entre São Paulo e Lisboa. Inicialmente, ela foi construída para proteger os rebanhos de ovelhas dos dingos, que são considerados predadores. Mas imagino que uma cerca desse tamanho tenha causado um baita impacto ambiental, né? Exatamente. A Dingo Fence acabou dividindo a Austrália em duas zonas ecológicas distintas, com impactos que os cientistas ainda estão tentando entender completamente. Um exemplo. Os cangurus que vivem do lado livre de dingos evoluíram de um jeito diferente dos que vivem do outro lado. Eles crescem mais devagar, provavelmente porque não precisam se desenvolver tão rápido para escapar dos predadores. Olha só, que interessante. Mas peraí, se a cerca era para proteger as ovelhas, como os cangurus acabaram sendo impactados? Eles não são tipo herbívoros tranquilos. Sim, mas a dinâmica do ecossistema é complexa. Os dingos, além de predadores, também controlavam a população de cangurus. Com a cerca, os cangurus se proliferaram no lado leste, competindo por recursos com as ovelhas e causando desequilíbrio no ecossistema, e essa é só a ponta do iceberg dos impactos da Dingo Fence. Uau, quem diria que uma simples cerca poderia ter consequências tão profundas? Mas me diz uma coisa, essa cerca pelo menos resolveu o problema dos dingos? Ou será que, como nos filmes de terror, eles davam um jeito de pular a cerca? Na verdade, a Dingo Fence é considerada relativamente eficaz em conter os dingos, mas ela não é 100% infalível. Alguns dingos conseguem atravessar a cerca, principalmente durante períodos de seca, quando a comida é escassa. E aí, a gente entra em outro capítulo bizarro da história das cercas australianas, a Guerra dos Emos. Guerra dos Emos. É sério isso? Parece o nome de filme da Sessão da Tarde. Me conta essa história, vai. Pode acreditar, essa história é real. Em 1932, uma população de cerca de 20 mil emos invadiu o oeste da Austrália, destruindo plantações e competindo com o gado por recursos. Para tentar controlar a situação, o governo australiano decidiu usar o exército. Sério? O exército contra emos? Que estratégia bizarra. Pois é, eles equiparam soldados com metralhadoras e mandaram para o campo de batalha contra os emos. A ideia era usar as armas para diminuir a população das aves. Mas a missão foi um fracasso total. Os emos eram rápidos, inteligentes e se espalhavam com facilidade, tornando-se alvos difíceis. Imagina a cena.
Soldados correndo atrás de emos com metralhadoras. Devem ter virado piada na época. Com certeza, a Guerra dos Emos se tornou um símbolo da arrogância humana diante da natureza. E, mais uma vez, a lição que fica é que as cercas e até as armas nem sempre são a solução para os problemas que a gente cria. Caramba, a gente mal começou esse mergulho. Já tem tanta história pra contar. Mas e aí, o que mais vocês descobriram sobre as cercas australianas? Descobrimos que a Austrália tem cercas para todos os gostos. Além da Dingo Fence e das cercas à prova de coelho, existem cercas para conter gatos selvagens que ameaçam aves nativas, cercas para impedir a proliferação de sapos escuros, que são uma espécie invasora, cercas para proteger áreas de inundação e até... Espera. Cercas contra sapos. Sério, me conta mais sobre essa. Pois é, o sapo-couro foi introduzido na Austrália na década de 1930 para controlar besouros que atacavam plantações de cana-de-açúcar. Mas, assim como os coelhos, os sapos se multiplicaram sem controle e viraram uma praga, devastando a fauna nativa. E como eles se reproduzem na água, a solução encontrada foi construir cercas ao redor de áreas úmidas para impedir a proliferação dos girinos. Gente, a Austrália parece um laboratório de cercas a céu aberto. Cercas para tudo quanto é tipo de bicho. Mas me fala uma coisa, essas cercas todas realmente funcionam? Ou elas acabam criando mais problemas do que soluções? Essa é a grande questão. E é justamente isso que vamos explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo das cercas australianas. Na primeira parte, a gente viajou pela história dessas barreiras, desde a época da praga de coelhos até a bizarra Guerra dos Emos. Agora, vamos mergulhar de cabeça nas consequências ecológicas de cercar um continente inteiro. Isso aí. A gente viu que a Austrália tem cercas para todos os gostos. Para coelhos, dingos, sapos, gatos. Mas será que essa obsessão por compartimentar a natureza realmente funciona? Ou será que estamos criando mais problemas do que soluções? É uma pergunta complexa e não tem uma resposta fácil. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que as cercas têm um impacto profundo no ecossistema. E nem sempre esse impacto é positivo. E por falar em impacto, a gente tem que voltar a falar da Dingo Fence, né? Afinal, ela não é só a cerca mais longa do mundo, mas também um experimento ecológico gigante, que dividiu a Austrália em dois. Exatamente. A Dingo Fence criou uma linha divisória na paisagem australiana. E essa divisão tem consequências que vão muito além do controle dos dingos. A gente já mencionou a diferença na evolução dos cangurus, mas os impactos vão muito além disso. Tipo, me dá mais exemplos de como essa cerca gigante bagunçou o ecossistema. Por exemplo, a vegetação também é afetada pela Dingo Fence. Do lado onde os dingos estão presentes, a vegetação tende a ser mais densa e diversificada, porque eles controlam a população de herbívoros, como os cangurus. Já do lado onde os dingos foram excluídos, a vegetação é mais rala e menos diversa, porque os herbívoros pastam livremente, sem a pressão dos predadores. Caramba, a cerca até muda a paisagem. É como se ela criasse dois mundos diferentes, um com dingos e outro sem. Mas, espera aí, isso significa que os dingos são importantes para o ecossistema? Exatamente. Os dingos são o que a gente chama de espécie-chave. Ou seja, eles têm um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema. Ao controlar a população de herbívoros, eles impedem que esses animais comam toda a vegetação, o que permite que outras espécies de plantas e animais prosperem. Então, quer dizer que ao construir a Dingo Fence para proteger as ovelhas, os australianos acabaram prejudicando outras espécies. Em alguns casos, sim. A ausência de dingos em algumas áreas levou ao aumento da população de coelhos e ratos, que também são pragas para a agricultura. Além disso, algumas espécies de plantas que dependem dos dingos para dispersar suas sementes também foram afetadas pela cerca. Nossa, que ironia! A cerca que era para proteger acabou criando novos problemas. Mas me fala uma coisa e as outras cercas. Aquelas que foram construídas para conter gatos, sapos e outros bichos, elas também causam problemas. Infelizmente, sim. O problema é que as cercas fragmentam o habitat. Ou seja, elas dividem áreas que antes eram contínuas, criando obstáculos para o movimento dos animais. Isso pode impedir que os animais encontrem comida, água e parceiros para a reprodução, o que pode levar ao declínio das populações. Entendi. É como se a gente estivesse transformando a natureza em um quebra-cabeças, com cada espécie presa em seu próprio pedacinho. Mas, e aí? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Será que a solução é simplesmente tirar todas as cercas? Remover todas as cercas seria o ideal, mas na prática isso é muito difícil. Principalmente em um país como a Austrália, onde as cercas estão tão enraizadas na cultura e na economia. O que a gente precisa é buscar alternativas mais inteligentes para o manejo das cercas, que minimizem seus impactos negativos. Que tipo de alternativas? Me dá alguns exemplos. Uma alternativa é construir cercas que sejam mais permeáveis para a fauna, com passagens subterrâneas ou aéreas que permitam que os animais se movimentem entre os fragmentos de habitat. Outra opção é usar cercas virtuais, que funcionam com sensores e sinais sonoros para repelir os animais sem criar barreiras físicas. Cercas virtuais, que legal! Mas como elas funcionam na prática? As cercas virtuais são compostas por sensores,
que detectam a presença dos animais e emitem um sinal sonoro ou luminoso que os afugenta. Esses sinais são desagradáveis para os animais, mas não causam nenhum dano físico. As cercas virtuais são uma tecnologia relativamente nova, mas já estão sendo usadas em alguns países, para proteger plantações, reduzir atropelamento de animais selvagens e até mesmo conter a disseminação de doenças. Caramba, a tecnologia pode ser uma grande aliada na busca por soluções mais sustentáveis. Mas voltando para a Austrália, será que existem exemplos de projetos que estão usando essas tecnologias para minimizar os impactos das cercas? Sim, existem alguns projetos interessantes em andamento na Austrália. Por exemplo, na região de Gondwana Link, no sudoeste do país, está sendo implementado um projeto de restauração ecológica, que inclui a remoção de cercas antigas e a criação de corredores ecológicos que conectam áreas fragmentadas. Corredores ecológicos. O que são exatamente? Corredores ecológicos são faixas de vegetação nativa, que conectam áreas de habitat que foram fragmentadas por estradas, cidades ou plantações. Essas faixas de vegetação funcionam como pontes, que permitem que os animais se movimentem entre os fragmentos de habitat, o que aumenta a conectividade da paisagem e a diversidade genética das populações. Entendi. É como se a gente estivesse costurando os pedaços da natureza que foram cortados pelas cercas. Mas e aí, esse projeto em Gondwana Link está dando certo? Os resultados são promissores. O projeto já restaurou milhares de hectares de vegetação nativa e reintroduziu espécies que haviam desaparecido da região, como no Batman marsupial, que está criticamente ameaçado de extinção. Que legal! É um exemplo inspirador de como a gente pode usar a criatividade e a tecnologia para reverter os impactos negativos das cercas e criar paisagens mais saudáveis para a fauna e para a flora. Mas me diz uma coisa, e as comunidades locais, elas estão envolvidas nesses projetos de restauração? Sim, o envolvimento das comunidades locais é fundamental para o sucesso desses projetos. Em Gondwana Link, por exemplo, os proprietários de terras, os grupos indígenas e as ONGs estão trabalhando juntos para restaurar o ecossistema e promover o desenvolvimento sustentável da região. Que bacana. É um exemplo de como a gente pode construir um futuro mais sustentável quando a gente trabalha em conjunto, respeitando a natureza e as culturas locais. Mas e aí, o que mais a gente vai explorar nessa segunda parte do nosso mergulho? Bom, a gente falou muito sobre os impactos ecológicos das cercas, mas as cercas também têm um impacto social, que a gente não pode ignorar. E é justamente sobre isso que vamos falar na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado? E chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo das cercas australianas. Nas partes anteriores, a gente explorou a história, os impactos ecológicos e até a bizarra Guerra dos Emos. Agora, a gente vai ampliar a nossa perspectiva e entender como as cercas moldam as relações humanas, influenciam as comunidades e impactam a nossa visão de mundo. Isso aí. Afinal, as cercas não são apenas estruturas físicas, né? Elas representam ideias, valores, relações de poder. E na Austrália, essa relação entre cercas e sociedade é ainda mais complexa e intrigante. Com certeza. As cercas, desde o seu surgimento, foram usadas para demarcar territórios, proteger propriedade e controlar o movimento de pessoas e animais. E na história da Austrália, elas desempenharam um papel crucial na colonização, na exploração de terras e na formação da identidade nacional. Lembra da Dingo Fence? Ela é um exemplo perfeito de como as cercas podem ter um impacto social profundo. Verdade. A Dingo Fence não separa apenas ecossistemas, mas também comunidades. Ela cria uma fronteira visível entre os criadores de ovelhas do Sudeste e as comunidades aborígenes do interior do país. Exatamente. E essa divisão espacial reflete as desigualdades históricas e as relações de poder que marcaram a colonização da Austrália. A Dingo Fence se torna um símbolo da marginalização dos povos aborígenes que foram deslocados de suas terras ancestrais para dar lugar à criação de ovelhas. É como se a cerca materializasse as diferenças e os conflitos entre esses dois mundos. E esses conflitos se manifestam de diversas formas, como disputas por recursos naturais, acesso à água e direitos sobre a terra. A Dingo Fence serve como um lembrete constante das tensões entre os interesses econômicos dos colonizadores e os direitos ancestrais dos povos indígenas. É um exemplo de como as cercas podem reforçar as desigualdades sociais e perpetuar os conflitos por terra e recursos. Mas me fala uma coisa. Além da Dingo Fence, existem outras cercas na Austrália que também geram problemas sociais. Com certeza. As cercas que delimitam áreas de conservação ambiental, por exemplo, muitas vezes restringem o acesso de comunidades tradicionais a terras que consideram sagradas ou que utilizam para subsistência. Isso gera conflitos entre a necessidade de proteger a biodiversidade e os direitos das comunidades locais. Entendi. É como se a gente tivesse que escolher entre proteger a natureza ou proteger a cultura. Né? Mas será que não existe um jeito de conciliar esses dois objetivos? Em alguns casos, sim. É importante que a criação de áreas de conservação seja feita em diálogo com as comunidades locais, reconhecendo seus direitos e buscando formas de integrar a cultura tradicional
a gestão da área. Afinal, as comunidades tradicionais muitas vezes possuem um conhecimento profundo sobre a natureza e podem ser grandes aliados na conservação da biodiversidade. Faz sentido. Mas... Mas, e aí, além das áreas de conservação, as cercas impactam a sociedade de outras formas. Sim. As cercas também moldam a nossa percepção do mundo, influenciando a forma como nos relacionamos com o espaço, com a natureza e com as outras pessoas. Pense nas cercas que delimitam propriedades privadas, condomínios, áreas industriais. É verdade. Elas criam limites visuais e psicológicos, Yeah. que podem nos levar a nos sentirmos mais seguros, dentro de nossos próprios espaços, mas também mais desconfiados do que está fora deles. Exatamente. As cercas podem contribuir para a sensação de isolamento, de individualismo, de separação entre o meu e o seu. E essa fragmentação social pode ter consequências negativas para a coesão da comunidade, para o senso de pertencimento e para a solidariedade entre as pessoas. Nossa, nunca tinha pensado nisso. As cercas que foram criadas para nos proteger podem acabar nos isolando e nos impedindo de experimentar a riqueza da diversidade e da interação com o mundo exterior. Um paradoxo, né? Com certeza. As cercas nos lembram que a nossa relação com o espaço é permeada por relações de poder, por questões de propriedade, por hierarquias sociais. Elas nos desafiam a questionar quem decide onde as cercas são construídas, quem se beneficia delas e quem fica de fora. É um convite para refletir sobre o papel das cercas em nossas vidas. Tanto as cercas físicas, que delimitam os espaços, quanto as cercas mentais, que limitam as nossas ideias e os nossos relacionamentos. E para finalizar nosso mergulho, eu queria deixar uma provocação. Imagine um mundo sem cercas. Como seria esse mundo? Quais seriam os desafios e as oportunidades? Como nos relacionaríamos com o espaço, com a natureza e com as outras pessoas? É uma pergunta que nos convida a repensar a nossa relação com o mundo, a buscar soluções mais criativas e justas para os desafios que enfrentamos, e a imaginar um futuro onde as cercas não sejam mais símbolos de divisão e exclusão, mas sim de respeito, integração e colaboração. E com essa mensagem de esperança e transformação, a gente encerra nosso mergulho profundo nas enigmáticas cercas da Austrália. Esperamos que essa jornada tenha despertado em você a curiosidade, a reflexão e a vontade de construir um mundo mais conectado, mais justo e mais sustentável. Valeu, pessoal. Até o próximo mergulho profundo aqui no Deep Dive.